Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre circunferência. Em aulas posteriores, a gente vai falar sobre plano cartesiano e vistas, tá certo? Esse conteúdo, né, a unidade temática dele é a geometria, tá certo? Então, o ramo da matemática que estuda a circunferência é a geometria. Tudo bem? Os objetivos de conhecimento dessa aula, não somente dessa aula, né? Das outras duas também, é relações entre arco e ângulos na circunferência de um círculo, polígonos regulares, vistas ortogonais de figuras espaciais, certo? Então vamos dar início à nossa aula de fato. Então, quais são os elementos de um círculo? Né? Os elementos de um círculo são a circunferência, o centro, diâmetro, raio e corda, tá certo? Então esses são os elementos de um círculo, tudo bem? Então, aqui nós temos um círculo, né? E a gente vai estudar esses elementos um a um, tudo bem? Na realidade, a diferença entre círculo e circunferência, né? Por quê? Porque o círculo é essa região interna, tá certo? Que é delimitada por essa linha, tá certo? Então essa linha que limita a circunferência, ela é o círculo, tudo bem? A circunferência, ela é uma linha curva, né? Então aqui está a linha, essa linha é curva, fechada, não é verdade? E com todos os pontos à mesma distância do centro. Então se nós pegarmos aqui, fizermos a medição desse ponto para esse daqui, desse para esse, e assim sucessivamente, a gente vai encontrar a mesma medida, tá certo? Então por isso que a circunferência é uma linha curva fechada com todos os pontos à mesma distância, né, do centro, tá certo? A gente mais tarde vai falar aqui sobre quanto é que vale a circunferência, tá certo, de um círculo, tudo bem? A gente vai ver lá na frente, tudo bem? Então, o que vem a ser o centro dessa circunferência? Desculpa. O que vem a ser o centro dessa circunferência, né? O centro de uma circunferência nada mais é do que o ponto que está à mesma distância de qualquer ponto dessa circunferência. Então, o ponto que está à mesma distância de qualquer um ponto nessa circunferência, ele é chamado de centro, tá certo? Então, nessa figura aqui é o centro. Tudo bem? Centro. O que vem a ser
o diâmetro. Então, o diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Tá certo? Então, se nós pegarmos aqui uma régua, tudo bem? E unirmos esses dois pontos aqui, passando pela circunferência, pelo centro, a gente tem o que? A gente chama de diâmetro. Tá certo? Então aqui, ó, é o diâmetro da circunferência. Tudo bem? O raio de uma circunferência, que vem a ser o raio de uma circunferência. O raio de uma circunferência é o segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Tá certo? Então, aqui, esqueci de... Vamos dizer que aqui é A e aqui é B. Então, o segmento de reta AB vai corresponder a quem? Vai corresponder ao diâmetro. Tudo bem? Então, nós estávamos falando de quê? De raio, né? Raio é o segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, se eu unir esse ponto aqui a esse, eu tenho o quê? Eu tenho o raio, certo? Tem um raio. Tudo bem? Então, se aqui é C, vamos dizer que aqui seja D. Então, o segmento de reta CD, ele vai corresponder ao raio da circunferência. Então, o que vem a ser corda? Corda é um segmento de reta que une uma extremidade à outra da circunferência. Tá certo? Então, se eu pegar aqui esse ponto, e unir a esse daqui, tudo bem? Eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma corda. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma corda. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto E. E aqui o ponto F. Tudo bem? Então, corda é o quê? É um segmento de reta que une uma extremidade à outra da circunferência. Tá certo? Se eu quisesse, eu posso chamar a união ou o segmento de reta que parte desse ponto a esse aqui também de corda? Pode. Né? Posso chamar, se eu marcar aqui, se eu traçar um segmento de reta desse ponto a esse daqui de corda? Também posso. Tudo bem? Então, os elementos de um círculo, tá certo? São esses: circunferência, centro, diâmetro, raio e corda. Tudo bem? Então, a teoria, né, que está relacionada com a circunferência, ela é basicamente isso, tá certo? Eu falei para vocês anteriormente que ia falar sobre a circunferência, né? Mais aprofundadamente. Então, a circunferência, a medida da circunferência, né? A circunferência vai ser o quê? Vai ser 2 que multiplica π, que multiplica o raio dessa circunferência. Tá certo? Então, a gente, quando quer calcular o comprimento de uma circunferência, a gente utiliza essa fórmula: 2 vezes π vezes o raio. Tá certo?
Professor, de onde é que vem essa fórmula? Que o comprimento da circunferência ela vai ser 2πr. Então vou mostrar aqui na prática, tudo bem? Para adiantar aqui, ó, eu tenho aqui uma tampa, né, de garrafa. Aqui eu tenho um pedaço de TNT, na qual eu cortei, tá certo? Na medida, né, aqui dessa tampa, não é isso? Então o que eu fiz foi isso, ó. Ok? Então, se eu pegar essa medida, né? Vamos ver aqui quanto é que mede essa fita. Então ela mede aqui 9,4 centímetros. A circunferência, né, é igual a 2 que multiplica π que multiplica o raio da circunferência. Não é isso? E de onde é que vem essa fórmula? Tá certo? Então essa fórmula vem disso daqui, ó. Se nós pegarmos a circunferência e dividir pelo diâmetro, a gente vai achar quem? Na nossa medida aqui da tampinha, né? A nossa medida foi o comprimento, né, da circunferência foi igual a 9,4 e o diâmetro foi igual a 3. Então esse número ele deu igual a quanto? Né? Vamos recalcular. Então 9,4 dividido para 3 vai ser igual a quanto? 3,1333, não é isso? Então esse número, então ele deu igual aqui, ó, 3,1333 infinito, né? Então esse número aqui, ele corresponde a quem? Ele corresponde a π, não é verdade? Ele corresponde a π. Então eu posso dizer que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a quem? É igual a π. Certo? Se eu quero calcular o comprimento da circunferência, então o diâmetro tem que passar para o segundo membro. Não é verdade? Então isso aqui implica que o comprimento da circunferência vai ser igual a quem? Vai ser igual a π vezes o diâmetro, né? Mas o diâmetro ele é igual a quem? Ele é igual a 2 vezes o que? O raio, né? Portanto, eu posso ou chego à conclusão que o comprimento da circunferência vai ser igual a quem? A π vezes o diâmetro. Mas quem é o diâmetro? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Tá certo? Então, π vezes 2 vezes r, né? Então, essa fórmula é a mesma que essa, certo? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer, tá certo? 3 exercícios. Bom? Então, o primeiro. O primeiro exercício foi uma questão do Enem, né? Enem de 2014. Olha aí. Um assunto que a gente está estudando no 9º ano caiu no Enem, né? Então vamos lá. Um homem determinado a melhorar sua saúde resolveu andar diariamente uma praça circular que há em frente à sua casa.
Todos os dias ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Então, use 3 como aproximação para π. Nós vimos ainda há pouco que π é 3,14, não é verdade? 3,14, porque 13,1333, então arredondado para cima, dá 3,14. Mas aqui está pedindo para considerar o valor de π igual a quanto? A 3, tá certo? Então, qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Tá certo? Então, vamos lá. O que é que tem aqui de importante que vai nos auxiliar a fazer esse cálculo? Então, veja lá. Então, ele fala de 15 voltas, né? Em torno da praça. E essa praça tem 50 metros de quê? 50 metros de raio. Tá certo? Então, vamos começar o nosso cálculo. Então vamos lá. Primeiro, vamos imaginar aqui uma circunferência, né? Porque ele fala de um círculo. Que circunferência bonita, né? Vamos aproveitar aqui a tampinha, não é isso? Para fazer um negocinho parecido. Não é verdade? Tivesse aqui um compasso. Pronto. Então, a gente sabe que o raio, ele é igual a quanto? 50 metros, não é isso? Então, o raio é igual a 50 metros. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a fórmula que a gente utiliza para calcular o comprimento de uma circunferência, né? Então, a gente tem C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Olha aqui, o raio a gente tem. É 50 metros, né? 2 é 2. E π, ele pediu para a gente utilizar 3, né? Como valor de π. Tá certo? Então, aqui a gente tem C vai ser igual a 2 vezes 3, não é isso? Vezes o raio. O raio é 50. Tudo bem? O raio é 50. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 50 vai ser igual a quanto? Isso. 6 vezes 50, 300, né? Então, 300 metros. O comprimento da circunferência corresponde a 300 metros. Não é isso? Agora, a gente sabe que o homem ele dá 15 voltas, não é? De quantos metros? 300. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 300 e multiplicar por quanto? Multiplicar por 15. Correto? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 3, 3. Não é isso? Somando aqui, a gente vai ter 0, 0, 5, 3 mais 1, 4. Faltando a vírgula, não é isso? Não, desculpa, aqui não tem vírgula não. Então, ó, 4.500, né? 300 vezes 15 dá 4.500. 4.500 o quê? 4.500 metros, não é verdade? 4.500 metros. Mas a resposta aqui ela não está dada em metros, né? Está dada em quilômetro. Então a gente pode utilizar
uma regrinha de 3 aqui, né? Se não quisermos utilizar uma outra maneira de calcular, a gente faz uma regrinha de 3. Então, a gente vai ter 1 quilômetro vai corresponder a 1000 metros, né? 4.500 metros vai corresponder a quantos quilômetros? Meio pelos extremos, então a gente vai ter 1000 vezes x, né? 1000x vai ser igual a 1 vezes 4.500, 4.500. Ok? Portanto, x vai ser igual a quanto? 4.500 dividido para 1000. Cancelando aqui 2 zeros, ó, a gente vai ter 45 dividido para 10. 45 dividido para 10 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4,5. Não é isso? 4,5 quilômetros. Ok? Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra E. Tudo bem? A segunda questão. Em certa loja, são vendidos 2 modelos de mesa circular. O modelo A tem tampo de 120 centímetros de diâmetro e o modelo B com 25 centímetros de raio. Calcule o comprimento do contorno de cada tampo, né? Então, a gente vai imaginar aqui vamos aproveitar aqui, né? Essa folha. Então a gente tem aqui esse círculo, ele vai representar o tampo de uma mesa, né? E esse outro aqui vai representar o outro. O que a gente tem a fazer é calcular o comprimento dessas circunferências, tá certo? Então a gente sabe que o comprimento da circunferência vai ser o quê? Vai ser 2πr, né? 2 vezes π vezes o raio, tá certo? Para a gente vai ter que o comprimento vai ser 2 vezes π. Quem é π? Veja que no enunciado dessa questão não informa quanto é que vale π. Então a gente vai informar que π vai valer quanto? 3,14. Tá certo? Vezes o raio. Só que no enunciado não informa o raio, e sim a circunferência. Desculpa, e sim o diâmetro, né? Mas o diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, se nós pegarmos o diâmetro e dividir por 2, a gente vai achar quem? O raio, tá certo? Então, 120 dividido para 2 vai dar 60, não é verdade? Então, aqui, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3,14 vai dar o quê? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0,14 vai dar 0,28. Então, 6,28. Tá certo? 6,28 vezes 60. Quanto é? Vamos fazer essa continha aqui. 6,28 vezes 60. Todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, 0, 0 e 0. 6 vezes 8 é 48. Aí 4, não é isso? 6 vezes 2 é 12. Mais 4, 16. A 1 na reserva. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. Agora soma. A gente vai ter 0, 8, 6, 7 e 3. 2 casas decimais, né? Volta 2 casas. 1, 2. Então, o comprimento
dessa circunferência aqui, do tampo, né, da mesa, vai ser o que? 376,8 centímetros. Certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa para essa segunda figura. Então vamos lá. Então, fazer aqui com de outra cor, né, para diferenciar. Então aqui, para a figura B, a gente tem que o comprimento da circunferência vai ser 2πr, né? Então, 2 vezes π. Quem é π? 3,14, né? 3,14 vezes o raio. O raio aqui ele já informou, né? Então o raio é 25. Então 25 centímetros, né? Então o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 25. Tá certo? Fazendo aqui a continha, a gente vai ter 6,28 vezes 25. 5 vezes 8 é 40, a 4. 5 vezes 2 é 10, mais 4, 14, a 1 na reserva. 5 vezes 6 é 30, mais 1, 31. Agora, 2 vezes 8, 16, a 1 na reserva. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12, né? Somando aqui, a gente vai ter 0, 6 mais 4, 10, a 1, 1 mais 1, 2, mais 5, 7, 3 mais 2, 5, 1 mais nada, 1. Duas casas decimais, duas casas decimais para a esquerda, né? Então, o comprimento da circunferência da mesa circular, que está representada por essa figura aqui, vai ser igual a quanto? A 157 centímetros. Ok? Então, o exercício ele pede para quê? Pede para calcular o comprimento, né, do contorno de cada tampo. Então, da figura A corresponde a 376,8 e da figura B, né, que representa as mesas, 157 centímetros. Tudo bem? Então aqui, mais uma questão, a gente concluiu. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, está aqui o último exercício, né? Então vamos lá. Em uma loja, Lucas vai comprar uma forma de pudim. Ele observa que os contornos da base e da parte superior dessa forma lembram circunferências de diâmetros com medidas diferentes. Essas medidas são apresentadas em destaque na embalagem. Com base nessas informações, resolva a questão. De quantos centímetros é a diferença entre os comprimentos das circunferências correspondente ao contorno da base e da parte superior dessa forma? Então, pessoal, se vocês olharem com atenção, essa figura que está aqui, ela está representando o quê? Representando a forma, né? Então, a gente vê aqui que na base, o diâmetro, né, é 12 centímetros. E na parte superior, o diâmetro é 18 centímetros, ok? Essa altura aqui, né, ela não vai fazer interferência nenhuma, a não ser que você queira responder de outra maneira a utilizar essa medida. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente volta aqui para a questão, se tiver necessidade. Então ele quer a diferença, né? Então a gente tem que calcular o comprimento da circunferência das duas estruturas, né? Da base e da parte superior. Então a gente sabe que o comprimento da circunferência é dado por quem? 2πr. Não é verdade? Então vamos lá. Então o comprimento da circunferência
da base, que eu vou representar aqui pela letra B, vai ser 2 vezes. Como o valor de π ele não foi determinado, né? Então a gente vai utilizar quanto? 3,14, tá certo? E o raio dessa circunferência. Perceba que o raio, né, vai ser o quê? Vai ser a metade do diâmetro, não é isso? Porque o diâmetro não é 2 vezes o raio. Então, se a gente pegar o diâmetro e dividir por 2, a gente vai achar o raio. Então, se o diâmetro é 12, o raio vai ser quanto? O raio vai ser 6, tá certo? Então, continuando, o comprimento da base vai ser o quê? 2 vezes 3,14 vai ser 6,28. Então, 6,28 vezes 6. Fazendo aqui esse cálculo, a gente tem 6,28 vezes 6. 6 vezes 8 é 48. 4. 6 vezes 2 é 12. Mais 4, 16. A 1 na reserva. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. Né? Duas casas decimais aqui. Então, a gente volta duas casas aqui. Ó. Então, o comprimento da circunferência da base vai corresponder a quanto? Vai corresponder a 37,68 centímetros. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a parte superior. Então, a gente tem o comprimento da circunferência vai ser igual a quanto? 2πr, certo? Então, vamos lá. O comprimento da parte superior, representado aqui por PS, vai ser quanto? 2 vezes 3,14 vezes o raio, né? Se a gente olhar aqui na figura, o diâmetro é 18 centímetros, né? Portanto, o raio vai ser 9 centímetros, ok? Então, vezes 9. Então, vamos lá, continuando. Comprimento da parte superior, comprimento da circunferência, né? 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. 6,28 vezes 9, né? Então, comprimento da circunferência da parte superior vai ser, fazendo a continha aqui embaixo, 6,28 vezes 9. 8 vezes 9, né? 4 vezes 9 é 36. Aí a gente dobra o resultado, não é isso? Então vai dar 72. A 7. 9 vezes 2 é 18. Mais 7, 25. A 2 na reserva. 9 vezes 6. Tá difícil? Então pega a metade de 6, que é 3. 3 vezes 9, 27. E aí a gente dobra o resultado. Vai dar 54. Mais 2, 56. Certo? Duas casas decimais, volta duas casas. Então a gente tem aqui 56,52 centímetros. Não é isso? Então, como ele pede aqui, ó, a diferença entre esses comprimentos, né, das circunferências, então a gente vai pegar, fazer a diferença agora, né, a subtração. 56,52 menos 37,68. Então a gente vai ter aqui aquele joguinho, né, de pedir emprestado que a gente utiliza. 12 menos 8 vai ser 4. Aqui emprestou, ficou 4, né? Aí vai pedir emprestado. 14 menos 6 é 8. Aqui emprestou, ficou 5. 15 menos 7 é 8. Aqui emprestou, ficou o quê? Ficou 4. Então, 4 menos 3, 1. Não é verdade? 1. Vírgula abaixo de vírgula. Então, a gente tem aqui 18,84. Tá certo? Então, essa é a diferença entre essas duas circunferências. Tudo bem?
18,84 o que? Centímetros, não é isso? Centímetros. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina a nossa aula, tá bom? Quem gostou, deixa um like aí, tá bom? Até a próxima.